pende ainda o cordão placentário. És vermelha como o amor divino. Dentro de ti, em pequenos pevides, palpita a vida prodigiosa, infinitamente. E quedas tão simples, ao lado de um talher, num quarto pobre de hotel. Então vocês veem, nós temos um objeto de representação, a maçã. A maçã que está fora do poeta. Mas logo no primeiro verso, o ser imanente aparece. Por um lado, te vejo. Então, não é uma descrição, como é o Anoitecer de Raimundo Correia. É quase uma narrativa poética. Por um lado, por outro. Quer dizer, nós estamos um ser que está se aproximando, pouco a pouco, de um objeto que o fascina. E que ele não vê como um objeto externo, porque tudo que ele virá dele são formas de aproximação da imanência para a transcendência. Daí essas metáforas todas, das quais as primeiras já nos mostram a mulher, o seio murcho. Então, ao momento que a maçã aparece a ele como quase um símbolo de um momento de definhamento. Então aquela maçã aparece como um seio murcho, e essa metáfora que quer dizer transposição, a palavra metáfora quer dizer transposição, ao pé da letra, em grego, a gente traduz por transposição, a metáfora é exatamente isso, através de uma comparação, dois objetos distantíssimos na experiência vital, como é a maçã e o seio murcho de uma mulher, eles são aproximados através ou mediante algo comum, que o poeta vê, ele nos faz ver, e que muitos de nós não vemos, porque muitas das metáforas são da própria língua e outras são criadas pelo poeta. Então essa aproximação já é uma transposição em que entre a maçã e o seio murcho ele está vendo provavelmente alguma coisa táctil, alguma coisa ligada aos sentidos. Mas isso é um lado. A aproximação se faz gradualmente. Então, essa mesma maçã vista como seio murcho, também te vejo como um ventre, de cujo umbigo pende ainda o cordão placentário. Você vê que riqueza extraordinária aqui de conotações. No seio murcho, nós poderíamos pensar no definhamento da mulher, mas depois um ventre materno, porque ainda pende dele o cordão placentário. Nós temos toda a vida após o nascimento da criança. Então o ventre está lá. Então a maçã, por assim dizer, cresce, não só cresce, já não é mais o seio murcho, mas é algo, ao contrário, túmido, porque ele que saiu uma criança e ainda o cordão está lá. Então, sem ir muito longe na análise desse belíssimo poema, nós vemos que a transcendência é atingida, mais do que atingida, eu diria, ela é apalpada, mais do que apalpada, eu diria, ela é admirada, Então nós temos assim, contemplada, admirada, aproximada, mas ela continua transcendente. Eu te vejo, te objeto direto, não está fora de mim, no entanto a minha visão te aproxima. Nós temos aí realmente todo um exercício fenomenológico de aproximação do objeto, que porém não elimina nem a imanência, nem a transcendência. Não existe uma absorção idealista, num ego por parte do poeta. Ele está em movimento para, admiração, mira para, contemplação, como eu templo, junto do templo. São todas metáforas, as próprias palavras admiração e contemplação, contempla para mostrar esse movimento, que é fundamental do ponto de vista fenomenológico. E depois, então, ele se abre, aquilo que é o mais transcendente de tudo, que é a divindade, ele aparece já nesse verso, esse verso quente, és vermelha como o amor divino. Nós temos realmente aqui, de um lado, sempre uma conotação objetiva, vermelha. Ele está partindo de algo sensorial, és vermelha. Depois, o salto para um contexto transcendente, como o amor divino.
E depois, então, o poeta está tomado, né, por essa aproximação com a divindade, e os próximos versos, todos eles, vamos dizer, vão cantar, os três versos seguintes, né, vão cantar a dinâmica, a interioridade mesma dessa maçã. Dentro de ti, em pequenas pevilhas, palpita a vida prodigiosa infinitamente. É algo mais transcendente, né, do que o infinito. Ele, entanto, está dentro da maçã. Dentro do objeto, a transcendência. Ou seja, a vida infinita. Mas o importante é que ele vê. Ele é que vê. Ele que cria para nós. Ele cria para nós essa sensação que foi primeiro dele. Então vocês veem como a poesia, um poeta vai continuando a obra de Deus. Modesta parte, né, para os poetas, né? Então ele vai continuando essa obra de revelar o mundo aos homens. E depois, algo muito moderno, aquele universo todo da transcendência divina, né, é assim recolhido na extrema humildade. Esses 3 versos dizem muito da humildade mesmo, né, da questão de Bandeira, e quedas tão simples ao lado de um talher num quarto pobre de hotel. Eu acho isso um poema teológico mesmo, né? Quer dizer, como é que do divino ao humano se passa, né? Que é o próprio movimento da transcendência. Então nós temos aí um segundo grau. Por que um segundo grau em relação ao primeiro? Né? Porque o primeiro era uma aproximação ao mundo, mas com um distanciamento do poeta parnasiano. E apenas alguns avisos, vamos dizer, né? Alguns presságios de empatia, né? Agonia, melancolia, pálpebra, quer dizer, alguns momentos. Mas o conjunto mantém a sobriedade do descritor. Ele quer mostrar as passagens, aliás, ele mostra com muita arte, né? Não sei se com muita emoção, mas com muita arte, né? Se quisermos fazer um exame simétrico do poema, né? Eu vou poupar a vocês essas tecnicalidades assim, aborrecidas, mas se a gente quisesse fazer um exame, mostraríamos que ele era um artista consumado. Mas em Bandeira nada disso. Bandeira usa o verso livre. O que é o verso livre? Tem, vamos dizer, um movimento da onda que o senhor falou aqui, né? Em outro contexto, né? Vai na onda, na verdade. Às vezes é preciso dizer muito, não é? Então, pelo outro lado, como um ventre de cujo umbigo pende ainda o cordão placentário, não há metro nenhum. Há o ritmo vital, mas não há metro. Tá? Vocês veem como ele joga o verso livre e o metro como realmente um poeta moderno. Mas o que nos importa não é isso. Nos importa é que aqui já existe um grau mais forte de aproximação da transcendência. Agora, o grande salto, evidentemente, espero que vocês todos tenham aí, o poema de São Francisco de Assis. Então vocês veem como a poesia é alguma coisa misteriosa. Eu estou falando de poetas do século XX, agora eu sou jogado para o século XIII, com a maior sem cerimônia, né? Seremos jogados, né, 8 séculos para trás, e esse poema, por que chamam de poema? Se vocês procurarem, quem estuda literatura italiana, quem estuda história da literatura italiana, e abre uma antologia da literatura italiana, uma boa antologia, tem esse texto como abertura. Realmente é uma bênção para a literatura italiana ter esse texto de abertura. Esse texto foi escrito provavelmente 2 anos antes da morte de São Francisco de Assis, 1224. Em 1224 não existia ainda uma poesia em língua italiana. Os poetas italianos, sobretudo os sicilianos, da corte de Federico II, escreviam um dialeto quase provençal. Existia poesia provençal, evidentemente, a Provença como grande centro neolatino, mas a Itália começou mais tarde. Por quê? Por causa da tradição latina e eclesiástica. Toda a poesia ainda era poesia ligada à patrística, à poesia litúrgica, que o latim realmente era conhecido, né, por todos os eclesiásticos e muitos leigos. Então, esse relativo atraso da poesia italiana em relação à poesia francesa, direi atraso do século, né, significa, na verdade, uma presença mais forte do latim eclesiástico. O fato de São Francisco ter escrito em uma linguagem dita vulgar, né, vulgar no sentido próprio da palavra, isto é, aquilo que todo mundo usava, que podia ser divulgado, é a língua de todos. O fato é uma revolução, porque tudo que se escrevia
dentro de um clima religioso, é em latim.